Estamos aqui, eu de novo, bom dia aos prudentinos. Legal a gente andar na rua, ver bastante pessoas falando que viram o nosso comentário, que ouviram, outros que viram na plataforma digital, nos grupos de WhatsApp. Sinal que a gente, diante de tantas bobagens que a gente fala, alguma coisa sai certo, né, Eudes? Ainda bem, né? E a abertura de hoje é a gente falar da movimentação do prefeito Ed Thomas desde domingo à noite, já mobilizando como presidente da Unipontal os prefeitos da Unipontal, a fim de se encontrarem, fazerem uma reunião para ver o posicionamento dos prefeitos, onde o prefeito já se posicionou a favor do governador Tarcísio e a grande maioria dos prefeitos do Pontal do Paranapanema parece que também vai para a mesma linha de apoio ao Tarcísio nesse segundo pleito, né? O segundo turno. E já tem outro encontro marcado também para a Rancharia na quinta-feira, juntamente com o Tarcísio agora, que o prefeito Ed Thomas, como presidente do Unipontal, estará indo com todo o grupo lá. Vários prefeitos da região já declararam isso na reunião, que estarão com o Tarcísio. E a mobilização do segundo turno começou pegando fogo, principalmente na nossa região. O Tarcísio já fez um vídeo declarando para os prefeitos do Oeste Paulista não se preocuparem, que as obras em andamento, verbas que devidamente foram liberadas para iniciação de obra, licitação, não serão suspensas. E isso é muito bom. Isso é sinal que o governador, o candidato a governador Tarcísio, está cumprindo aquilo que ele disse durante a campanha dele no primeiro turno, que iria cumprir o que tivesse sido acertado com os prefeitos, com o governador Rodrigo Garcia. Muito bem, é hora da gente falar então de apoio, né? Agora, em relação à eleição para presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o apoio do PDT, de Ciro Gomes, e também do Cidadania para o segundo turno. Bolsonaro foi escolhido por Rodrigo Garcia, por Moro, o juiz Moro, e também o Zema, que está todo mundo dizendo que é o fiel da balança. É o grande fiel da balança. O Zema já é um perfil político que a gente já imagina ele presidente um dia. Né? Eu, por exemplo, eu acompanho o que esse cara está fazendo em Minas Gerais e vejo ele com uma grande possibilidade de um dia, quem sabe, ele ser um candidato a presidente da República. E realmente faz a diferença porque Minas Gerais, se eu não me engano, é o segundo colégio eleitoral do nosso Brasil. Né? Então é votos a serem buscados, mesmo afirmando aqui aquilo que eu já falei no outro dia. O que aconteceu em Minas ainda é muito estranho. Mas como o próprio presidente Bolsonaro disse, deixa as denúncias e as denúncias sobre fraude para que as Forças Armadas cuidem, então nós temos que deixar para que as Forças Armadas cuidem disso. Agora é hora de fazer composição. O Lula buscando o que ele tem para buscar e o Bolsonaro buscando aquilo que também ele tem para buscar, conforme o perfil de perfil político e conforme tem concordância com o seu governo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, a vinda do Rodrigo Garcia, eu quero ressaltar aqui. Eu sempre estava dizendo para amigos mais próximos que o Rodrigo, eu conhecia o Rodrigo, mas nunca tinha a oportunidade de ouvir ele falar muito. E eu achava que ele tinha um posicionamento técnico muito interessante. Ele tinha uma colocação de falar sobre o estado de São Paulo de uma forma muito boa. E o que de repente estava pesando e estava pesando para ele era carregar o peso do PSDB na figura do ex-governador Dória. E foi assim que os votos responderam na urna. Essa postura dele de apoiar o Tarcísio para o segundo turno, isso agrada muito o eleitorado consciente dele. Não o eleitorado apaixonado, mas aquele eleitorado que via nele realmente uma pessoa com capacidade técnica de tocar o governo do estado, gostou desse apoio dele ao Tarcísio. Né? Gostou desse posicionamento acima de vaidade, acima de interesses e sim pensando no estado de São Paulo. Claro que existe ali uma composição possível de um futuro acordo de composição de gestão. Ninguém aqui é bobo. Ninguém E que não aqui, é ruim, né? ninguém aqui vive de nada. Porque ele conhece da máquina, ele né? conhece da máquina. Tem pessoas boas. No estado de São Paulo eu tenho amigos que estão lá faz tempo, que são do PSDB, mas são trabalhadores. A gente cansou do PSDB, mas tem muita gente boa trabalhadora. Tem muita gente boa na Sabesp, tem muita gente boa, enfim. E tem uns que tem que ser tirado. Teve um que saiu agora, um enganador aí saiu, né? Não sei, eu acho que sim, né? Não tenho minhas dúvidas, mas foi uma posição muito inteligente do Rodrigo Garcia que só agregou voto de qualidade para ele daqueles votos que ele já tinha, né? Claro que a militância sempre vai dizer bobagem. Diferente, um pouco ou muito diferente do apoio do Ciro Gomes bilateral, né? Porque ele tirou o dele da reta. É isso. Sabe, eu vou falar um negócio que não sei se as pessoas vão me entender. É isso que eu acho que o povo cansou. Achar que o povo é bobo.
Quando o Ciro Gomes faz uma declaração que vai seguir o que o partido está tomando a decisão, Ele tá em e cima não do muro. assume para ele, eu vou apoiar o Lula, isso o povo não se engana mais. Isso faz o cara perder. Entendeu? Isso faz. Porque olha a diferença. O Rodrigo Garcia chegou e falou assim: vou apoiar o Tarcísio e o presidente Bolsonaro porque não quero mais o PT na administração do Estado. Na prefeitura foi um acidente, no governo do Estado seria o caos. Quer dizer, o cara se posicionou. O cara mostrou o porquê. Agora o Ciro Gomes vem com aquela ladainha dele, dizer que é uma posição de partido e ele vai respeitar. Cara, tem vídeo do Ciro Gomes dizendo que o Lula, que o Bolsonaro perto do Lula era ladrãozinho de chiclete. E morreu politicamente nessas Acabou. eleições, E derrete né? Acabou. Infelizmente, Derreteu. Derrete cada vez mais, se mostra mais uma vez um pau de bater do Lula, né? É como se aquele cachorro que tivesse dono com coleira, né? Latiu, mordeu um pouquinho, o dono deu uma puxadinha no enforcador, que é o enforcador que fica aqui, deu uma puxadinha no enforcador, o cachorrinho parou, me obedece, não aperto mais. Então, infelizmente, isso não ficou muito legal. E olha, foi eleito a deputado federal Zé Trovão e que está pedindo ao STF para retirada da tornozeleira eletrônica. Como é que é isso? O cara com tornozeleira eletrônica eleito. Mas o Zé Trovão é um bandido do bem, né? Ele é um bandido para aquele que o Alexandre de Moraes achou que ele era um perigo, o Alexandre e o STF, alguns membros do STF acharam que ele era um perigo para a democracia. Olha, eu vou dizer uma coisa, feliz do Zé Trovão, o STF ter ido contra ele, sofrido essa perseguição injusta, essa perseguição totalmente sem fundamento, deu 81 mil votos para ele e ele está lá como deputado para nos representar. Então, quer dizer, eu faço a seguinte avaliação, veja bem como a sociedade não concorda com o que esses ministros estão fazendo. Porque o cara foi condenado, foi perseguido, né? Todo um discurso embaixo daquela Esses toga, números na urna aí é uma resposta. Embaixo daquela toga, né? Prepotente, arrogante, vivendo fora da realidade da vida comum das pessoas, porque é tanta mordomia, é tanto privilégio que esses caras se afastam muito da realidade da vida, é todas conta paga. Não sabe o que é pegar uma conta de um celular, não sabe o que é pegar uma conta de água de casa, não sabe o que é pegar o cartão da mulher que foi no mercado e gastou demais, não sabe o que é despesa das escolas. Esses caras não sabem nada disso. Eles se afastaram totalmente da sociedade. Eles não sabem nem mais o gosto do feijão. E aí eles acham que eles estão dentro dessa autoridade certos. E a resposta da sociedade é essa. Todo mundo percebeu que o cara foi perseguido injustamente, tá lá agora como deputado federal. E vai fazer barulho, hein? E vai fazer barulho. Porque além de tudo, o cara se coloca bem, é uma liderança, né? E não é um cara que se acovarda. Agora, Zé Trovão, toma cuidado da forma com que você vai falar para não cair, como caiu o Daniel Silveira, por exemplo. Mesmo assim caiu injustamente, porque eu pelo menos acreditava que eu poderia falar qualquer bobagem, principalmente aqui onde eu tô agora. Mas eu percebi que não, que mudou um pouco a Constituição Federal no ponto de vista de alguns ministros do STF. Dependendo do que eu falar aqui, eu também posso ser preso, que é um absurdo. O Daniel tem absurdos e absurdos. Primeiro, que era um deputado, não poderia ser punido do jeito que foi, por mais que alguns aqui dizem, mas ele abusou, ele ameaçou. Não. Se ele ameaçou, tem crime de ameaça. E tinha que passar pela Câmara dos Deputados, que se acovardou também, mas graças a Deus nós só fizemos um limpa, né? Quando você pega os nomes dos deputados federais aí, José Serra, teve 4 mil votos. E olha que o José Serra não é dos piores, não, mas eu só tô dando um exemplo. E como ele foi um bando. Então, quando você pega o que nós limpamos o Congresso Nacional, hoje com quase 55% de representação de direita, eu espero que esses acovardamentos se acabem em prol realmente de lutar pela liberdade e o que diz a nossa Constituição Federal. Muito bem, mais uma notícia aqui, ó. Cresce a pressão por CPI dos institutos de pesquisas no Congresso Nacional. O senador Marcos Duval foi quem protocolou um requerimento para a criação da comissão parlamentar de inquérito. Olha, a gente que já militou na política de estratégia interna de uma campanha, eu digo aqui sem medo de errar, a pesquisa sempre foi uma ferramenta para induzir você e eu a erro de voto. A pesquisa sempre foi um instrumento não confiável no sentido de quem contrata pede para ela vir da forma que ela quiser. Ou quando ele pega da forma real, ele muda da forma que ele quiser e ele anuncia ou mostra para os seus correligionários para dar aquela empolgação de equipe. Olha, nós estamos na frente, quando na verdade o trem está lá embaixo. Isso é muito comum na política, gente. Isso é muito comum na política. Eu me lembro aqui,
Não vou citar nomes, que é uma pessoa que eu respeito muito, queria ser candidato a governador, e o absurdo que pediram para ele pontuar numa pesquisa do Ibope na época, entendeu? Que ele mesmo virou e falou assim, não, mas não preciso, mas enfim. Era uma força do interior, mas quando ele viu o preço que era para ele pontuar na pesquisa, ele falou, tá louco. Imagine isso não parou, tanto é que o Ibope quebrou, o Ibope perdeu toda a credibilidade. O IPEC, que é o Ibope, são os mesmos diretores, o dono do IPEC é o cara que é de marketing do candidato da esquerda, os absurdos que foram publicados do Datafolha, foram erros. Agora você fala assim, a pesquisa induz o voto? Lógico que induz. Sim, porque não localizaram os eleitores bem, do Bolsonaro. Essa é a desculpa, né? Infelizmente nós temos pessoas que pensam assim, o Lula vai ganhar no primeiro turno, eu não gosto do Lula, eu vou deixar de votar. E nós tivemos 30 milhões de pessoas que deixaram de votar. Cara, 30 milhões de pessoas que deixaram de votar. Quantos desses não foram votar? É uma forma irresponsável, lógico que é antipatriótica, lógico que é um cara que não pensa na família, não pensa em nada. Porque se você deixa de votar, aquele que foi disputar o voto vai governar por você. Cara, isso é um ditado real. Eu não vou votar porque eu tô com nojinho, mas o cara que tá lá na urna, ele quer que você se dane. Ele que vai mandar no teu destino, ele que vai regular a sua vida. Ele que vai criar critérios do que você deve obedecer na sociedade. Então não pode pensar assim. Então muita gente deixou de votar, às vezes, achando que a barca já tinha ido pro brejo. As pesquisas davam Lula no primeiro turno, foi 4 meses falando isso, 4 meses, todo um consórcio de mídia batendo no Bolsonaro. Se você fazer a leitura invertida disso, o Bolsonaro é uma estrutura muito forte a ser abatida. Quem aguentaria tanta pancada? Sim. E ele fez 44 milhões de votos, 2 milhões a mais do que na eleição anterior, quando ele terminou o primeiro turno. Nós temos indecisos aí 30 milhões de pessoas, que estão aí, desses 30 milhões aí... Que não foram votar, não compareceram. Veja bem, desses 30 milhões, 15% dessas pessoas vão decidir a eleição, né? Nós temos, tá em aberto o jogo. Nós temos em Presidente Prudente, pasmem vocês, quase 60 mil pessoas não foram votar, gente. Que responsabilidade é essa, Prudentino? Como assim? O coeficiente de pessoas que não foram votar, Eudes, elege um prefeito. Elege um prefeito. E olha que a eleição é obrigatória. Agora imagina se não fosse. O coeficiente de pessoas que não foram votar quase elege um deputado estadual. Se 30% ou 20% desses 60 mil tivesse ido votar, poderia ter elegido um estadual ou um federal na nossa cidade. Mais um estadual ou mais um federal para a nossa cidade. Não pode pensar dessa forma. O voto é a única hora que realmente é nós que mandamos. Não é o político que manda. Você que deixou de votar, no seu único momento que você poderia mostrar que você manda, vai ser mandado por 4 anos. Por quem você nem conhece e não quer. Muito bem, vamos lá. A última informação aqui para o comentário de Adolfo Padilha. Hoje, o Bolsonaro confirmou o 13º do auxílio para mulheres a partir de 2023. Era um pedido das mulheres para que elas tivessem esse 13º auxílio, até porque muitas mulheres é quem sustentam os lares, né? Muitas mulheres que comandam os lares. Isso vem numa hora muito importante. Essa promessa aí que atenderia 17 milhões de pessoas. Não, são 17 milhões de mulheres, né? O auxílio de R$600 está garantido que vai ser mantido durante todo o governo dele, né? Por lei. E é atacada estratégica. Onde é a informação que o Bolsonaro arrumou tanto dinheiro para ajudar as pessoas assim? Que doa quem doer. As estatais que davam prejuízo dão bilhões de lucro. Doa quem doer, isso é verdade. Você que está me ouvindo, algumas pessoas falam assim, poucas pessoas, mas alguns falam. Padilha, você fala só bem do governo. Não, eu não falo bem. Eu falo do que eu estou vendo. Peraí, hoje nós temos estatais que dão lucro. Bilhões de lucro. Estatais que antes só davam prejuízo. Né? O Correio, você que é carteiro, você que faz parte do Correio, é a primeira vez na tua história que você vai ter divisão de dividendos. E eu vejo gente do Correio falando mal do Bolsonaro. Que informação é essa? Onde você está recebendo essa informação? Se o Correio está indo bem, não tem motivo de privatizar. Se o Correio está disputando bem, não tem motivo de privatizar. Não é assim que tem que pensar? É. O cara vai receber dividendo pela primeira vez na vida dele. Cara, vamos avaliar isso direito. Vamos olhar por uma outra forma sem ser induzido a acreditar numa mentira. Então, quer dizer, essa é a resposta, uma delas. O Brasil tem condição de ser potência mundial, como já é, para alimentar o mundo, e tem condição, passa por um momento, diante do que a pandemia deixou de quadros, a menor inflação do planeta é a nossa.
O menor preço de gasolina é o nosso, no planeta todo. Nós estamos falando aqui de Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Nós não estamos falando de Uruguai, Paraguai, com todo respeito, da África, dos países da África. Nós estamos falando de potências mundiais. Então, quer dizer, sabe, esse país é tão abençoado, só para mim terminar meu comentário, que eu achei uma coisa muito interessante, que estavam dizendo que se estourar bomba atômica, por causa das correntes oceânicas, a fumaça da bomba atômica não chega no continente sul-americano. Não vem pra cá? Olha que absurdo isso. Olha. Então, nós devemos ser mesmo, desculpa, um país abençoado por Deus. Não é possível um negócio desse, né? Então, quer dizer, cara, tem que começar a olhar a política de outra forma. Tem que começar a olhar a política daquilo que realmente... Quantos bens de consumo... Quantas coisas foram tiradas imposto? Nós nunca vimos zerar imposto nesse país. Baixar a gasolina. Que lembrança que você tem que foi anunciado redução de gasolina? Entendeu? Então, quer dizer, as coisas estão se colocando. Essa jogada do presidente de atender ainda mais as mulheres, lembrando que são mais de 70 projetos já que beneficiam as mulheres, para quem diz que ele não protege as mulheres, é uma estratégia política inteligente, que deixou para ser anunciada no segundo turno. É lutar com as forças que tem, lutar com as máquinas que tem. E se você tem dúvida quanto está custando uma campanha, entra lá no site. Quanto que estão gastando um e quanto está gastando o outro. Quanto do seu dinheiro está sendo usado aí para bancar a campanha eleitoral ali no de um lado. TSE tem a divulgação toda. Tá lá, o site é obrigatório mostrar. Então, eu acho que não é aqui... Eu peço só transparência no entendimento e clareza. Vocês nunca vão ver eu dizer o Bolsonaro é um mito e eu nunca falei isso. Mas eu apoio o governo Bolsonaro e não poderia dizer diferente aqui também, que eu não vou enganar a nossa audiência, todo mundo sabe disso. Uhum. Mas por que o Padilha apoia o presidente? Porque o presidente Bolsonaro, juntamente com a sua mulher, são as pessoas que mais representam os sentimentos e valores que eu aprendi com os meus pais e na igreja que eu frequentei. Só por isso. Eles são os que estão mais próximos daquilo que eu aprendi na minha vida. Sobre honrar a Deus, sobre ter fé, sobre família, sobre amar o pai, amar meus irmãos, meus filhos, sobre tudo. Então, por eles terem essa aproximação com aquilo que eu acredito de valores, eu tenho que apostar nesse governo. E é essa a minha escolha. Muito bem, é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Amanhã nós voltamos às 7h30 da manhã. Valeu.